2023 se inicie com ele o desejo de dias melhores, de novas oportunidades, novos recomeços, novos planos, novas expectativas. Mas antes de darmos play à programação do Defensoria Explica, vamos relembrar o que rolou nesse estúdio durante todo o ano de 2022. Nossa primeira edição trouxe para a pauta a retomada pós-pandemia e a ampliação dos serviços da Defensoria Pública, principalmente com a inauguração de pontos de atendimento em fáceis de Campo Grande. Acompanhe comigo. A instituição ela passou a atender nos fáceis de Campo Grande. Conta um pouco dessa novidade aqui para a gente. Bem, esse é um outro projeto que está dentro do plano de retomada dos atendimentos presenciais da Defensoria Pública. Um projeto que visa expandir o atendimento da Defensoria Pública, descentralizando as nossas atividades que estão arraigadas nos prédios do centro da cidade, aqui em Campo Grande. Então, nós inauguramos um atendimento na Rede Fácil, em parceria com o Estado de Mato Grosso do Sul, na sede General Osório, e inauguramos também a sede no Guaicurus, para que a população tenha um acesso descentralizado nos bairros, em local de grande circulação de pessoas, que são próximos aos terminais de ônibus. Então, isso facilita o acesso, porque a pessoa está ali se deslocando para trabalhar. Então, isso ajuda, ela não precisa perder e sair da sua rota de trabalho ou rota de estudo para acessar o serviço da Defensoria Pública. E temos projetos também de expandir essa rede de atendimento no Fácil, agora em 2022, também chegando no bairro Aero Rancho. E quando a gente fala de rede Fácil, ela está localizada sempre em pontos de grande circulação de pessoas. Sim, em frente aos terminais de ônibus, isso. E isso é muito importante, porque as pessoas estão ali fácil, passando e resolvem os problemas. E contam com outros serviços públicos. Sim. Ela vai, por exemplo, para resolver um serviço de água ou de energia, e ela tem ali à sua disposição a Defensoria Pública também para orientá-la e fazer um atendimento próximo, sem sair, né, com deslocamento maior. Isso mesmo. E assim, só para quem está assistindo saber, como que é? Chega lá, vai fazer o pedido de agendamento, como funciona? Ótimo. Dentro desse projeto de retomada, os fáceis também serão polos de uma modernização da Defensoria Pública. Além de nós atendermos a população ali, agendando o serviço para as unidades, também contamos com cabines de atendimento virtual. Então, por exemplo, aquela pessoa que é excluída digitalmente, ela não tem acesso à tecnologia, não tem acesso à internet, ela pode marcar um dia e hora ali para acompanhar a audiência judicial. Os processos judiciais hoje estão acontecendo com audiências virtuais. E muitas vezes a população não tem como nem se deslocar para participar presencialmente e nem tem recurso tecnológico para acompanhar da sua casa. E a Defensoria Pública, nos fáceis, tem essa sala, tem essa cabine de atendimento virtual, ele pode receber e participar das audiências judiciais e mais do que isso, ela pode receber o atendimento do defensor público através dessas cabines. Então é muito interessante porque eu não preciso mais sair da minha casa e ir até o centro da cidade e nem preciso perder muito tempo. Ali mesmo eu já resolvo o meu problema, entrego os documentos para digitalizar, porque todo o processo judicial ele depende de documentos a serem apresentados para defensor ou defensor público. Então eu não preciso mais na sede apresentar esses documentos. Basta ir na Rede Fácil e entregar os documentos para os servidores que nós temos na Rede Fácil e eles vão digitalizar esses documentos encaminhando virtualmente aos defensores para promover a devida ação ou defesa daquela cidadã ou daquele cidadão que procura o seu direito. Na sequência, a coordenadora do Núcleo de Atenção à Saúde às Pessoas com Deficiência e aos Idosos, o NASP, defensora pública N. Diniz, destacou a possibilidade de tratar a saúde mental pelo SUS. Confira um trecho da edição. Na verdade, há muito desconhecimento sobre a saúde mental. O SUS tem uma rede ampla de atendimento escalonado em vários setores, vários segmentos. Então, falar em saúde mental é fundamental, ainda mais hoje em dia, numa época tão difícil que nós estamos vivendo pós-pandemia. Dentro do SUS existe a rede de atenção psicossocial. É uma rede de atendimento para pessoas com transtornos mentais dos mais variados, com deficiência biopsicossocial. Aí, incluído pessoas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e drogas. A terceira edição do ano recebeu a coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher, defensora Thaís Dominato, que falou sobre os avanços na defesa da mulher e destacou a atuação contra a violência obstétrica. Relembre comigo. A violência obstétrica é uma pauta que nos é muito cara dentro do NUDEM
e desde 2017 a gente vem fortemente trabalhando com essa temática, que até bem pouco tempo era extremamente invisível. Hoje a gente ouve falar muito mais da violência obstétrica. Eu acho que essa, aliás, é uma das responsabilidades nossa como núcleo também, de dar visibilidade, de jogar luz a algumas violências que as mulheres desconhecem, e é o caso da violência obstétrica. As mulheres sofriam e não sabiam que aquilo era errado, que é uma violência. Então, a gente tem falado muito sobre esse tema desde 2017. Esse projeto que foi baseado nesse binômio aí de capacitação e diálogo com a rede de atendimento à mulher versus a informação às mulheres, que foi vencedor do Prêmio Novare. Ele está focado principalmente na prevenção, então a gente tem falado com os profissionais de saúde, com a rede, para que se conscientizem sobre toda a normativa do Ministério da Saúde, para que entendam que a assistência humanizada é um direito da mulher e não um capricho, que isso está normatizado desde tratados internacionais, Constituição Federal, Lei Federal, normativa do Ministério da Saúde, e ao mesmo tempo a gente tem informado as mulheres dos seus direitos. Isso tem dado um bom resultado. As mulheres nos contam, por exemplo, que elas vão para as consultas com as nossas cartilhas, com os nossos folders, e ali elas questionam. A gente tem tentado, junto com a equipe, interiorizar esse projeto. A gente precisa das mulheres, né, da sororidade. Ainda é muito difícil da gente receber as denúncias. As denúncias não chegam. É difícil porque as mulheres ou desconhecem ou porque você imagina, depois do parto, você sofre, mas você está na sua casa já com seu bebê, e se o bebê está tudo bem, como é que você vai voltar a judicializar alguma coisa ou a fazer uma denúncia? Você quer esquecer aquilo ali. Então, as denúncias são difíceis de chegarem. E lá em Bonito, a partir da denúncia de uma mulher e da união de várias outras que também tinham passado por isso, elas chegaram à defensoria, né, todas juntas, mostrando aí a sororidade e o quanto isso é importante, quanto a denúncia é importante. O coordenador do Núcleo dos Direitos Humanos e do Núcleo de Ações Estratégicas, defensor público Matheus Sutana e Silva, também foi um de nossos convidados em 2022. Ele trouxe para o programa o avanço do trabalho do núcleo com as pessoas em situação de rua. Vamos assistir? Acho que a primeira coisa que todo mundo precisa se conscientizar é que a pessoa em situação de rua, ela não está naquela situação por uma escolha pessoal. Ela foi levada por uma série de fatores econômicos, sociais, conflitos familiares e, inclusive, também algumas vezes, por questão de vício, de álcool e drogas, aquela situação. Então, a pessoa ela já está numa situação muito complicada. Às vezes, a nossa abordagem, por mais tranquila que seja, assusta. Então, a gente precisa ir com muito cuidado, para um atendimento cirúrgico realmente, explicando o papel da defensoria, quem nós somos, por que nós estamos ali, que nós não queremos, no início dos atendimentos, nós éramos confundidos muitas vezes com pessoas que queriam institucionalizar aquelas pessoas em situação de rua. Lembro-me bem de uma assistida que disse: eu não quero ser internada, não quero ser acolhida. E ela ficou muito apreensiva naquele atendimento inicial, porque não conhecia o atendimento móvel da Defensoria Noturna. Então, assim, é muito gratificante hoje a gente já perceber que essas pessoas, elas entendem o papel da Defensoria, elas aderem ali ao atendimento, e muitas, no final do atendimento, como a gente fica até mais tarde, a gente convida, fala: olha, se o senhor ou a senhora conhecer uma pessoa em situação de rua que esteja aqui nas imediações, por favor, fale para ela que nós estamos aqui, caso ela se sinta à vontade, para que ela compareça também. E muitas pessoas vêm convidadas pelas próprias pessoas que foram atendidas. Então, isso é muito bom. Em participação no programa, a defensora pública geral Patrícia Elias Cosolino de Oliveira falou sobre a inovação nos atendimentos, que agora abrangem o virtual, o presencial e o móvel com a van dos direitos. Além de destacar também a criação de novos núcleos institucionais e dos setores de psicologia e pesquisa da instituição, ações integrantes do projeto da nova gestão. Além de um atendimento humanizado à população sul-mato-grossense, o norte de uma gestão segura, firme, precisa ser também uma gestão humanizada.
Já passou da época de se entender a eficiência vinculada a um processo produtivo de fábrica, de reprodução. Não. Hoje se compreende que a eficiência ela está vinculada também à qualidade do ambiente de trabalho, à qualidade da saúde como um todo do servidor, da servidora, do defensor e da defensora. Isto faz com que a gestão se preocupe. A nossa primeira iniciativa foi o núcleo psicossocial com a existência de uma psicóloga, mas temos outras coisas que acontecerão também na sequência, porque afinal temos mais um ano de gestão pela frente, focadas na qualidade de vida das pessoas que fazem a Defensoria Pública acontecer. Porque a Defensoria Pública, Daniele, ela é uma instituição, mas ela é uma ideia também. E há necessidade que as pessoas concretizem esta ideia para a população e prestem esse serviço. E, como gestora, cada dia mais nós compreendemos que nós não podemos tratar na frieza da regra clara e objetiva somente. As regras são necessárias para que não se cometam desigualdades, injustiças, arbitrariedades, mas há necessidade de se enxergar o ser humano atrás daquilo que apresenta como profissional. E isso nós temos envidado muitos esforços e feito e entrado em contato não só através da psicóloga do setor psicossocial, mas também pessoalmente, ligando para os servidores, para as servidoras, para as defensoras, para os defensores e buscando compreender os dramas pessoais que não podem ser jamais separados de quem nós somos. Isso é uma visão errada e equivocada. O servidor e a servidora, o defensor e a defensora precisam saber que a instituição reconhece e dá valor a quem eles são e ao trabalho que eles prestam. Porque não é fácil estar na Defensoria Pública. Não é fácil estar disponível desde as 7 da manhã, ou nos plantões noturnos, ou nos plantões de final de semana, ou nas localidades ermas, faça frio, faça sol, atendendo a população. Então, este também é um norte desta gestão. Na participação da coordenadora do Núcleo da Fazenda Pública, Moradia e Direitos Sociais, a defensora pública Regina Célia Magro, a conversa foi sobre a atuação com relação à moradia e direitos sociais. Vamos rever esse assunto. O Núcleo da Fazenda Pública é mais voltado a quem tem imóvel de política habitacional pública. Esses imóveis que são comercializados pela AGEAB ou pela AMASF, né, que são objeto de sorteio público à população carente. Então, são esses imóveis que são relacionados diretamente com a nossa demanda diária, né? Eles muitas vezes, os assistidos muitas vezes encontram um problema para ter acesso a esses imóveis no processo seletivo, ou mesmo depois do processo seletivo, na execução do contrato, quando eles encontram dificuldade para pagar as prestações e sofrem ações de reintegração de posse, né? Então, a questão da moradia ela é uma questão bem ampla e bem complexa. E nós atuamos também no âmbito coletivo, né? Existem situações que as famílias estão vivendo um momento de difícil situação econômica, acabam por invadir imóveis, né? Lotes públicos, ou se invadir algum imóvel que esteja fechado, de alguma agência habitacional que ainda esteja em processo, né, de distribuição, eles vêm para as varas de fazenda pública, essas demandas, e aí nós temos que atuar para tentar auxiliá-los a resolucionar esse conflito. As remoções de áreas públicas, elas são muito complicadas, são muito delicadas.
o que acontece? A legislação permite ao proprietário, seja ele particular ou público, né, logo que ele sofre o denominado esbulho possessório, que ele promova atos próprios, né, de reintegração à sua posse. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a demanda chega até nós, já aconteceu uma remoção daquela população em situação de vulnerabilidade social, que foi o que ocorreu no início do mês de junho passado, né, quando chegou até nós a notícia pelos meios de comunicação, porque infelizmente não fomos procurados por nenhum dos ocupantes da área, nem em tempo de atuar preventivamente, e quando chegou até nós a notícia, a remoção já havia ocorrido. Ocorreu e em 2 oportunidades, porque houveram 2, né, tentativas de ocupação. Então, a gente interveio quando foi provocado a chamar essa população, esses ocupantes, a tentativa de uma composição com os entes públicos. Foi o que aconteceu. Estamos de volta e a edição de agosto foi voltada aos melhores momentos da celebração dos 40 anos da Defensoria Pública de MS. A edição exibiu uma produção especial, relembrou as dificuldades do início e os avanços institucionais. Vamos conferir um pedacinho. Em 1º de julho de 1982, no governo de Pedro Pedrocian, foi editada a Lei nº 343, que preconizou a Defensoria Pública do Estado. A posse das primeiras defensoras e defensores públicos foi em 1983. Todos nós, 33, entramos assim, com aquela garra, aquela vontade de trabalhar. Tínhamos, no início, uma situação precária. A gente nem tinha conhecimento do que vinha pela frente e a gente tinha que fazer de um tudo. Foi muito complicado. Hoje, realmente, a gente pode falar que a instituição cresceu muito. A Defensoria de Mato Grosso do Sul, ela teve seu início com todas as dificuldades, mas o curioso é que em Mato Grosso do Sul, nós sempre saímos em termos legislativos muito à frente das outras defensorias. Eu fico muito feliz de ver a Defensoria no patamar que está. Ela se pautou no Estado pelo trabalho. A penúltima edição do ano de 2022 recebeu a defensora pública Edmeire Brockfest para falar sobre a iniciativa da Defensoria em prol de meninas e meninos que tiveram suas mães assassinadas, que agora é lei no estado do Mato Grosso do Sul. Sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja, a Lei 5.962 deste ano estabelece princípios norteadores para o atendimento especializado aos órfãos do feminicídio em âmbito estadual. Acompanhe comigo como iniciou esse projeto. Desde sempre, a Defensoria fez o atendimento a essas vítimas, que são os filhos órfãos e órfãs do feminicídio. As crianças e adolescentes com a perda da mãe e, normalmente, com o pai preso ou já em processo de perda do poder familiar em razão de ter cometido o feminicídio contra a mãe, a família extensa procurava, então, o atendimento da Defensoria para a propositura das ações judiciais, de guarda, de alimentos, de toda essa situação em que a criança fica vulnerável. E com a implementação do NUDEM, o Núcleo de Atendimento à Mulher, essas famílias estão sendo encaminhadas, então, para um atendimento mais especializado e passa, então, pela equipe psicossocial, a assistente social, a psicóloga. E, normalmente, em quase que eu acredito que 100% dos casos, essas crianças têm a necessidade de ser encaminhadas para um atendimento na saúde mental, né, na saúde e atendimento psicológico. Então, esses encaminhamentos têm sido feitos pelas defensoras. Diante desses encaminhamentos, recebemos o retorno do não acolhimento das crianças, tanto a nível estadual quanto a nível municipal. E, detectado esses casos, foi, então, dado início a um procedimento de apuração preliminar, o PAP, né, para depois serem tomadas as medidas judiciais. E dentro desse procedimento que se iniciou em 2019, recebemos então as respostas das instituições responsáveis ao atendimento.
e começamos esse trabalho que mais seria de formação para que fosse inicializado um protocolo de atendimento a essas crianças que caíam numa vala comum de atendimento de todas as pessoas que necessitam da saúde mental para ter uma prioridade em razão da maior vulnerabilidade dessas crianças. Então esse trabalho começou da Defensoria, chamando todos os entes responsáveis a partir da DEAN, onde recebe a primeira notícia do feminicídio e o contato com as crianças. Então, da DEAN vem para a Defensoria Pública e a Defensoria Pública entra em contato com os demais entes da saúde estadual, saúde municipal, a educação, a assistência social, né? E esse PAP, então, caminhou nesse sentido. E com apoio, então, vieram as legislações. Primeiro em Campo Grande, em abril, com a Lei 6.801 de 2022. Em 5 de abril de 2022, ela foi sancionada pelo prefeito. Então, trouxe foco e fortaleceu esse trabalho para a formalização do protocolo da rede de atendimento, formando, então, essas diretrizes, a lei que trouxe as diretrizes para a formalização desse programa de atendimento foi fortalecida com a lei. E agora, mais ainda, com a lei estadual, né, em âmbito estadual, então esse trabalho vai ser mais fortalecido e o NUDEM, que já é um núcleo estadual, poderá ter também essa atuação a nível de estado, o que nos deixa muito felizes. Uma edição voltada ao direito do consumidor e demais matérias cíveis fechou o ano de 2022. E a defensora pública de segunda instância, Jane Dietrich, que coordena o NUCOM, deixou ótimas dicas para iniciarmos 2023 com o pé direito e sem dívidas. Vamos conferir. Bom, gente, agora um assunto que todo mundo está aguardando, que são as promoções anunciadas no fim de ano, né? A maquiagem de preços em que o fornecedor aumenta o valor dos produtos ou serviços antes da semana de promoção para dar aquela impressão de que realmente as coisas estão mais baratas. Isso daí já é uma carta marcada, né, nesse período. Mas quais são as outras demandas, né, que chegam até a Defensoria? Como a instituição tem atuado nesses casos? As compras em tempo de promoção, primeiro que a gente deve adotar um hábito, né, de pesquisar antes e só comprar o que for necessário. Mas quem nunca, né, sentou à noite e ficou navegando e comprou alguma coisa, né? Quem nunca? O que acontece com a compra à distância é que você pode simplesmente se arrepender, não precisa nem justificar. Olha, eu vi que estava caro, não era tão bonito, não era tão grande, o tecido é ruim. Você comprou pela internet, por telefone, qualquer forma de compra à distância, que não seja dentro do estabelecimento físico, qualquer tipo de compra dessas pode ser devolvida pura e simplesmente, sem necessidade de justificar. É o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, direito de arrependimento. Veja como o Código de Defesa do Consumidor ele era visionário. Ele foi editado em 90, não tinha internet, não tinha telefone celular, o que tinha era catálogo e vendedor ambulante. E mesmo assim eles criaram uma norma que ainda hoje resolve tudo. Se você não comprou, se você não saiu da tua casa para ir a uma loja, se você comprou qualquer outro modo, você tem o direito de se arrepender, porque você pode ter comprado por impulso. Esse é o fundamento, compra por impulso. E compra por impulso é o que nós fazemos, né? É o que todos fazemos, porque a publicidade é muito sedutora, ela usa neurolinguística, né? Ela fura as nossas barreiras, os nossos bloqueios, todas as nossas reservas e defesas. Então, a gente sabe que as pessoas compram e existe no meio consumerista a gente usa uma expressão, tudo pela metade do dobro. Bonito, né? Então, você aumenta para depois abaixar. Procure comprar só o que você souber que o preço. Porém, hoje os preços dispararam. A gente já pode falar novamente que nós perdemos a noção dos preços. Não é difícil você falar assim, mas quanto era mesmo o sabão em pó? Mas está o dobro, mas
a inflação tem esse fenômeno de nós perdermos a noção do preço e não fazermos mais questão de procurar um preço melhor por não ter percepção se está caro ou não. E estamos nos aproximando das festas de fim de ano. Qual a orientação para a gente começar 2023 zero dívidas? Não começar com o pé esquerdo, com o pé direito. É sempre uma boa oportunidade, é um bom momento do ano para colocar algumas coisas em dia e começar o ano melhor. Porque se tenha... Quem recebe salário recebe um 13º, então é um dinheiro extra. A pessoa que trabalha com vendas recebe comissões extras. Então é um momento de um ganho extra. E aí, assim, por mais que seja um momento de congraçamento e de reuniões, que se possa destinar um pouco disso, desse ganho, para colocar em dia alguma dívida cara que se tenha, um cartão de crédito, uma coisa que vai consumir muito a sua paz, né, e a sua segurança financeira, e sabendo que em janeiro vem outras despesas altas também, mas um pouco as pessoas têm que viver também, né, o final de ano, depois de 2 anos de pandemia, algum planejamento deve haver para que haja um encontro familiar, para que todo mundo contribua. Pagar as dívidas é importante, mas ser feliz também é importante. Esses foram os destaques de 2022 e agora sim podemos iniciar 2023, que está cheio de mudanças. Você pode conferir todas as edições na íntegra no canal oficial da TV Assembleia de MS no YouTube. Nós ficamos por aqui, nos sigam nas redes sociais. Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, há 40 anos acreditando em uma nova história para você.